Unidos. Ou seja, é, no caso, essa revelação de agora, um exemplo nítido desse tipo de estratégia de fraudar as instituições também em seu favor, né, Reinaldo? Sim, e sem contar que o chefe da Receita, em depoimento, já disse que discutiu isso sim pessoalmente com o Bolsonaro, 2 vezes, né? né? E 2 vezes. Quando teve aquele sargento da Marinha que foi ao aeroporto para tentar pegar a joia no dia 27 de dezembro, que o Bolsonaro ia fugir no dia seguinte, né? Teve ali a conversa com o Bolsonaro, ele já confessou que houve. O que nós estamos vendo aí é a mobilização de funcionários, quer dizer, está deixando os chamados atos de ofício, né? Eles tomaram decisões, mobilizaram o poder público, né? Deixaram rastro, né? Passaram ordens para fazer coisas que eram ilegais. Né? Então não tem muito o que questionar a respeito. É claro que isso aumenta a gravidade de tudo, né? E sem contar que, obviamente, não se ia fazer isso sem a mobilização de uma parte dos servidores, né? Isso aconteceu. É o que eu chamo, nesse caso, você tem aí um excesso de provas e não falta de provas. Então, por que é que eles estão desesperados? Porque, por mais que o Flávio tenha dito ontem, o Procurador-Geral da República, se tiver isenção, eu gosto dessas construções, né? Se tiver isenção, não oferece denúncia. Não, não é isso. A denúncia vai ser oferecida ou não a partir dos indícios apresentados, do que está lá. E as coisas que estão ali, e o Alexandre fez muito bem em suspender o sigilo, as coisas que estão ali indicam o que foi feito, e o que foi feito tem nome, é crime, né? É peculato, é associação criminosa, é lavagem de dinheiro, hum? Pelo topo dá uns 25 anos de cana. E o Bolsonaro sabe que vai ser condenado. Então está criando essa onda. O problema é que há isso que pode levar à condenação, há o caso das vacinas também, e há o mais grave, que são as articulações golpistas. Juntando tudo, então esse negócio eu acho curioso, porque você veja que o tal do CIPEC foi feito para dizer Bolsonaro é o candidato em 2026. Eles sabem que não, mas temos que dizer que sim. Até o Tarcísio fingiu acreditar, né? Enquanto pedia calma para as pessoas. Só faltava dizer calma que eu quero que caia no meu colo, né? A depender de como esteja o Lula, né? Vamos ver, vamos falar da avaliação do Lula daqui a pouco, né? Então, a despeito de falar assim, não, nós conseguimos reverter. Bolsonaro chegou a dizer que a composição do TSE agora é outra. O que tem a ver o TSE com isso? Eles acham que agora eles têm 4 votos no TSE. Mas o que TSE tem a ver com isso? O primeiro processo que o tornou inelegível, acabou que não tem mais recurso, não tem nada, acabou, está consolidado. A única revisão possível seria uma reviravolta do ponto de vista processual no Supremo, que não vai acontecer. Porque não há nenhuma falha processual naquilo. Então ele está inelegível até 2030. Só que com as condenações criminais que virão, sei lá até quando. Acabou, já era, Bolsonaro. Não? Mas fica insistindo nessa mística, né? Insista. E, enquanto isso, as provas vão aparecendo. Nesse caso das joias. Veja, parecia. Lembre-se que esse caso das joias nem nasceu de nenhum vazamento disso ou daquilo, de apuração que estivesse em curso. Esse caso das joias nasceu de uma reportagem do Estadão. E se imaginava que fosse só aquele colar que ficaria deslumbrante em você e A dona todas as Michele. mulheres. É da dona Michele, né? Aquele colar maravilhoso da Chopin, acho. E depois a gente viu que não era. O colar era só um troço, né? Tinha uma penca de joias. Era uma forma, né, de o presidente, então presidente, parece, pelos elementos que a polícia tem, de fazer patrimônio pessoal
com dinheiro público. Né? Nome disso tem, peculato. Né? E Então, no Sim, no caso, como a própria Polícia Federal está apontando aí, de no caso se manter nos Estados Unidos, aí a gente vê a história da vacina como uma forma de ir para os Estados Unidos, tudo conectado e amarrado, como você falava sim, tudo aqui no. conectado e amarrado. E, aí, e é engraçado que o Bolsonaro, na sua, no seu modo de fazer as coisas, né? Ele disse não, que até ele foi para os Estados Unidos, que ele pressentiu, ele mesmo faz o link entre as coisas, né? Que ele pressentiu que ia acontecer alguma coisa. Você imagina, né? Pressentiu a partir do quê? De atos golpistas que ele incentivava aqui? E aí ele pressentiu que ia acontecer alguma coisa? E aí, corajosamente, ele pegou o avião presidencial e fugiu do país, né? Sem renunciar à presidência? Que- Bolsonaro sensitivo, acho que a gente até já tinha brincado disso aqui uma vez. Tem a É, nossa Márcia né? sensitiva, ele É teve a lá as nossa Márcia previsões dele. sensitiva, é o sensitivo do mal, a Márcia é sensitiva do bem. Exato. Depois até ver aqui qual que é o signo do Bolsonaro, aí já mistura tudo, mas alguma coisa Beijo deve para a ter Márcia sentido. sensitiva. Ah, querida demais. Tem até um comentário aqui que eu estava tentando achar de novo do Mauro Medeiros, falando dos crimes como um todo e pedindo aqui para eu te perguntar, tio Rei, o Bolsonaro não vai pagar pelo genocídio? Não é ainda mais grave do que a tentativa de golpe de Estado? Foi inclusive um comentário do Ciro Gomes aqui mais cedo, na entrevista com a Fabíola, com Josias e com o Thales, falando ali dos crimes durante a pandemia, né? Como é que você avalia nesse sentido? Olha, há uma apuração também nesse sentido. Vamos ver, por incrível que pareça, nesse caso, as coisas são um pouco mais difíceis, embora a gente saiba tudo que ele fez, né? Porque ele fez ele deu uma orientação política, a orientação era política, o discurso era de natureza política, mas que tinha efeitos terríveis. Né? Eu acho que ele violou, e isso está no Código Penal, eu acho que ele violou medidas sanitárias para impedir a transmissão de patógenos. Ele violou e, portanto, facilitou. Mas é uma imputação mais difícil de fazer, né? É mais difícil de fazer prova nesse caso, e a morte das pessoas não serve como prova porque haveria muitos outros fatores que poderiam levar à morte. Quer dizer, ali há um crime que era de natureza política, né? Eu acho que tem de se investigar se há atos do presidente que impediram ou retardaram a compra das vacinas, e nesse caso tem de responder por isso. Mas ali o grande crime que ele cometeu foi um crime de responsabilidade mesmo, né? Que não havia Congresso para puni-lo, e nós tivemos um sujeito que fazia um discurso, enfim, da necropolítica, né? A política da morte, né? A morte como política, claramente, né? E que restou impune ali, mas também é uma investigação sobre isso. Seria muito bom que pagasse por isso também, né? Evidentemente, as mais de 600 mil mortes não podem ser atribuídas a Bolsonaro, porque morreu muita gente no mundo inteiro, em razão dessa doença. Mas é claro também, né, que muita gente tomou a cloroquina e caiu na vida. E falou: e tudo bem, tomei a cloroquina, estou protegido, tomei ivermectina, aliás, com graves consequências em muitos casos, né? Tomei ivermectina e estou bom, estou legal, estou bem. Conversei semana passada com um infectologista muito importante no Brasil, não vou dizer o nome porque não pedi autorização, era uma conversa privada, e ele me disse o seguinte, que ele tratou de pacientes, ficaram em estado muito grave, muitos foram entubados. Aí, quando saíam da intubação, gente que não tinha tomado vacina, presta atenção nisso aqui, Natália, como é grave. Gente que não tinha tomado vacina, contraiu a doença, foi para a intubação,
foi estubado. Não é? Quando o médico aparece lá, olhou para o doutor, a primeira coisa que disse é: se eu não tivesse tomado a cloroquina, eu teria morrido. Entendeu? É muito Então, assim, implicado ali, né? não é? Então, nem assim, antes do agradecimento ao doutor, se eu não gente com grana, gente com informação que teria em tese. Se eu não tivesse tomado a cloroquina, eu teria morrido. Então você tem uma dimensão, que é a dimensão do fanatismo, onde nada penetra. A ideologia cobre a ciência. É um mal do extremismo, mundo afora. Quando captura os setores mais endinheirados e que, em tese, teriam mais condições de ter informação. Não fosse assim, né, Natália? Não haveria tantos médicos bolsonaristas. Por que há tantos médicos bolsonaristas, sendo que o Bolsonaro é aquele que recomendou cloroquina e vermectina contra a Covid e que fez proselitismo contra a vacina? Não é? O fanatismo é um troço perigoso. Ele não deixa a pessoa enxergar. Ou então a pessoa enxerga e diz: não, mas isso não é relevante, a minha crença é mais importante. Né? Mesmo eu, em tese, sendo um cientista, que é o que todo médico, em alguma medida, é. Não é? Ele pode não ser um cientista do ponto de vista de ser um pesquisador, mas ele lida com ciência o tempo todo. Né? É curioso, né, Reinaldo? Porque foi uma questão tão marcante, assim, tão triste, e que a gente, de certa forma, tá dando um distanciamento já. Nessa semana, inclusive, a gente teve o Dia da Ciência aí recentemente. É importante a gente ficar reforçando sempre o que a gente aprendeu nessa época quanto ao respeito à ciência, né, Reinaldo? Antes só da gente Exato. avançar os assuntos aqui, estava dando uma olhadinha aqui na reportagem do Colegas Lucas Teixeira, para a gente finalizar o papo sobre Bolsonaro, com esse destaque aqui, achei muito interessante do título da reportagem dele, do porquê Lula evita comentar uma possível prisão de Bolsonaro, Reinaldo. Ele trazendo aqui de que oficialmente o Planalto diz que não cabe a Lula comentar sobre, só que ele também tem razões ligadas ali ao tempo que passou na prisão para não tratar do assunto, a questões da Lava Jato. Como é que você vê o posicionamento de Lula quanto a essa movimentação toda e essa robustez aí que está se criando nas provas contra Bolsonaro, Reinaldo? Acho que o Lula está certo, ele não tem que, ele, pessoalmente, como presidente da República, ele não tem que entrar nessa mesmo. Né? Isso daí é uma questão para o PT, isso é uma questão para os partidos, isso é uma questão para a sociedade. Presidente não é delegado de polícia, presidente não é justiça. Né? Note que o Lula, quando tem que confrontar o Bolsonaro nas questões políticas, de escolhas políticas, ele confronta. Nessa questão, não. Ele está certo. Né? É porque ele já passou 580 dias na cadeia. Também por isso. Aliás, acho muito decente que ele faça isso. Né? Ele passou 580 dias na cadeia. Meu desafio segue aqui para qualquer brasileiro, inclusive o Sérgio Moro, numa sentença sem prova, ou então me diga em quais páginas as provas aparecem. E o Sérgio Moro não diz, e ninguém diz, porque não estão lá. É uma construção mental contra o Lula. Não tem prova. Né? Passou 580 dias preso, sem prova. Né? Enfrentou o que enfrentou. E acho que não lhe cabe, nem nesse caso, nem em nenhum caso, ficar falando, é isso, tem que prender. Que, não sei o quê. Que se faça a justiça, que as pessoas tenham. O que eu já vi o Lula falar, e está corretamente, diz, eu acho que ele tem que ter o direito de defesa. E está tendo. Né? Então, acho que é decente. É uma prova mais de decência. Né? Com ele, por exemplo, não fazem isso. Como é que ele é tratado
nos eventos da turma e tal, inclusive na figura na boca do próprio Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, não é? Eu acho que o Lula está correto, faz muito bem, né, em agir assim. Bom, vamos falar